E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Culturas Darkness, para você que gosta de refletir sobre questões góticas, sombrias, obscuras. Mas claro, esse canal aqui tem o objetivo de refletir sobre ficção, cultura e aspectos, vertentes, nuances do gótico, tá bom? E do diálogo que o gótico pode fazer com várias outras artes, com vários outros gêneros, com várias outras mídias, tá bom? Que é isso que o gótico faz. Mas o gótico nunca deixou de existir. E é justamente sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, aqui no canal Culturas Darkness. Wesley aqui. E é o seguinte, pessoal. Eu tenho visto bastante, tanto aqui no YouTube, como em várias outras mídias sociais, o Instagram, né, alguns reels, postagens, mesmo carrosséis, aqueles carrosséis massas que a gente gosta de ver. Eu gosto muito quando o conteúdo é bom, né? Quando o conteúdo é bom. E aí, tem muita gente, isso é muito bom, eu estou gostando bastante disso. Tem muita gente debatendo hoje sobre o gótico e sobre outros aspectos, né, que a gente também pode chamar de outras subculturas, tá? Que tem a ver com o gótico. Como, por exemplo, punk nunca morreu, né? Como por exemplo a subcultura do heavy metal, que é muito linda, muito maravilhosa e que eu gosto, eu sou apaixonado por. E eu tenho visto assim que tem uma galera que chamam outras inclusive de baby bat, né? Que é o pessoal que está entrando na subcultura gótica. Subcultura gótica e cultura gótica não são a mesma coisa, tá, pessoal? É importante deixar isso claro. Cultura gótica é algo mais amplo e uma pessoa que gosta de algum elemento, de algum aspecto do gótico, seja nas artes, seja na literatura, seja na ficção, seja na estética, mas ela apenas gosta ou ela apenas adquire, usa alguns desses elementos, ela está aí consumindo algum aspecto da cultura gótica. Não quer dizer que ela realmente seja da subcultura gótica, tá bom? Lá que surgiu lá nos anos 80 e tal, né? Não, quando a gente fala em cultura gótica, a gente está falando sim da arquitetura gótica, do medievalismo. A gente está falando dos gotos, dos visigodos, a gente está falando da inspiração, inclusive, que as crenças, as mitologias desses povos e de outros povos antigos trouxeram para dentro do gótico, de uma maneira geral, certo? Então, isso, né, que eu já expliquei aqui nesse outro vídeo aqui sobre o que é gótico, né? Eu expliquei de uma maneira... Eu fiz um vídeo sobre isso, vocês podem dar uma olhada, de uma maneira bem geral e um pouco longa. O vídeo ficou um pouco longo, eu abordei essa questão do que seria e do que não seria gótico, tá bom? E aí, pessoal, é isso, a cultura gótica. Depois, lá no século XVIII, surgiu o Castelo de Otranto, né, mostrando, e aí nós tivemos a origem da literatura gótica, certo? Que floresceu, né, bastante no século XIX e teve representação feminina também, tá, pessoal? A gente, quando fala, lembra muito do Drácula, né, do Bram Stoker. Foi a obra, talvez uma das obras máximas, né, em termos de disseminação, de consumo. Realmente foi uma obra muito bem falada e muito recepcionada pelos leitores da época, né? A gente fala de Carmila. Carmila é uma mulher gótico, feminino, tal. Sim, talvez uma mulher, uma personagem protagonista feminina, mas escrito por Le Fanu, que foi um homem, né? Mas a gente fala de Frankenstein, escrito por uma mulher.
E existem vários outras obras de mistério envolvendo essa questão da sombra, da ambientação sombria, como por exemplo os Mistérios de Udolpho. Dá uma pesquisada, uma comprada, uma obra maravilhosa da Anne Radcliffe, né, da escritora britânica Anne Radcliffe. Então, na verdade, a literatura gótica nasceu e se expandiu bastante no século XIX, ok? E faz parte da cultura daquilo que nós chamamos de gótico. E aí veio o cinema em preto e branco, veio o Nosferatu, veio vários outros filmes que a gente chama de gótico, no início do século XX, né? Ok, mas aí é onde entra a questão, aí é onde eu volto a me lembrar, eu volto a falar, na verdade eu não esqueci, eu só estava divagando com você para você conversar aqui também, refletir um pouquinho comigo, mas aí vem a questão. Eu percebo, né, em muitas dessas postagens do Instagram, do TikTok e tal, sobre o gótico, que existe uma galera de mente mais aberta, que defende, relaciona, procura relacionar as várias nuances do gótico, e existe aquela galera que, poxa, não entra, e chamam outros de baby bate, mas está faltando maturidade para que, né, elas consigam entender melhor e respeitar melhor como o outro vê o gótico, tá bom? E aí é sobre isso, né? A questão, guardem essa palavra, eu vou explicar ela, mas vocês podem pesquisar também, da hibridização. Hibridização dos gêneros, hibridização nas mídias. O que é hibridização, Wesley? Seguinte, algumas pessoas nessas postagens que eu estou falando dizem que o gótico parou no século XIX. Cinema gótico parou no século XX. Não tem mais nada gótico. Aí quando a gente pergunta, não, mas e tal? Não, mas aí é horror, é terror. Aí é ficção. E outros nomes também vão surgindo. E eu não tenho críticas a isso, tá, pessoal? Outras nomenclaturas também são importantes. Como alguns preferem dizer que não escrevem literatura gótica, mas escrevem dark fantasy ou fantasia dark, né? Beleza, tudo bem, mas quando a gente vai ler, é o gótico que está ali, certo? São elementos do gótico que estão ali. Só que é claro que a gente não pode querer que o gótico, a gente diz, não, o gótico não existe mais porque não existe mais produção como as do século XIX. A galera não está mais escrevendo como no século XIX. Claro, a gente está no século XXI, certo? Então a gente não pode querer que o gênero e o estilo literário gótico, ele permaneça do mesmo jeito, ou que ele tenha se acabado no século XIX porque ninguém escreve mais daquela forma, com aquele estilo. Né? Ou porque o gótico sempre tem que falar das mesmas coisas, tem que sempre falar do passado, de uma história lá do passado, de memórias do passado. Sempre as pessoas repetem demais isso nos seus posts. A literatura gótica geralmente é uma obra que se passa em tempos passados, é uma obra que acontece em tempos passados, é uma obra que se realiza em tempos passados. Então é sempre a mesma coisa. E a gente tem que entender, de fato, um escritor e uma obra, ela é muito fluida, pessoal. Ela nunca vai ser uma coisa parada. Ela sempre está em movimento. Não é porque ela apresenta novos aspectos que ela deixa de ser algo gótico, tá bom? Isso tanto na literatura como nas produções cinematográficas, nas séries, nos filmes. Claro que a gente sempre tem elementos góticos. Então o gótico não morreu. O que existe é uma hibridização hoje de gêneros, certo? Para entender essa hibridização, a gente também tem que ler outras coisas. Eu falei que esse canal ele ia ser muito teórico, e ele é, mas né, eu tento fazer uma coisa mais descontraída, mas ele também é bastante teórico. E tem essa finalidade de trazer a teoria para refletir, para que a gente aprenda sobre pessoas, né, com escritores e estudiosos que passaram a vida toda pesquisando e estudando determinados temas, principalmente ligados ao gótico, certo? Então,
Para entender hibridização, e eu falei também, né, que o canal ele era bastante interdisciplinar, porque hoje estudar é interdisciplinar. Você não tem como estudar nada hoje em dia que você não apele para outras ciências, para outras áreas do conhecimento. E isso é muito bom, na verdade, faz com que você entenda melhor o seu contexto, o que você realmente está estudando. Então eu trago esse livro aqui, olha só, Tempos Líquidos, do escritor Zygmunt Bauman. Bauman foi muito, né, infelizmente já faleceu, mas ele foi muito à frente do seu tempo, porque ele trouxe até questões que muita gente associa até a sintomas que apareceram pós-pandemia. E o Bauman nem viveu na pandemia, mas ele já falava de coisas que se acentuaram bastante na pandemia e depois da pandemia. Então, por que é importante ler Tempos Líquidos? Porque se os tempos são líquidos, tudo também é líquido. A escrita é líquida, as nossas identidades, as nossas personalidades, a forma como a gente vai construindo nossas identidades é muito líquido. Vai se transformando, a gente vai adquirindo outras formações, outros conhecimentos, outras formas de ver a vida, de ver o mundo. É líquido, certo, pessoal? Demais. Então a escrita de um autor, ela vai ser líquida. E ele vai ter a necessidade de trazer várias características para dentro de sua obra. De maneira que ele pode dialogar com vários gêneros que antes a gente poderia definir muito bem. Como, por exemplo, ficção científica. Ah, beleza, isso aqui é ficção científica. Gótico, beleza, isso aqui é gótico. Fantasia, beleza, isso aqui é literatura fantástica. Distopia, beleza, isso aqui é uma distopia. Agora não é mais tão simples assim, porque todos esses gêneros eles se hibridizam nesses tempos líquidos, ou seja, eles se misturam. A gente tem um híbrido, né? Quem consome algo gótico, ficção gótica, muito, sabe do que eu estou falando, porque muitas vezes a gente vê um vampiro com um lobisomem que é um ser híbrido. Então é a mesma coisa, você tem, às vezes está ali num gênero e você, nossa, aqui é ficção científica. Mas pô, tá tão dark, tá tão trevoso. Por quê? Porque nós temos um híbrido. Nós temos a literatura gótica acontecendo simultaneamente com a literatura de ficção científica dentro de uma mesma obra. Isso é fantástico, isso é maravilhoso, mas não faz com que o gótico tenha desaparecido. Apenas ele mudou, permutou, né, se transformou. Agora ele está em diálogo com outros gêneros que antes eram separados, ou nunca foram, talvez, certo? Então é algo para que vocês possam ficar aí ligados, entenderem melhor. Por que o vampiro brilha agora? O povo, né, critica, tem uma coisa com Crepúsculo, eu também não gosto, não vou mentir. Mas por que o vampiro brilha? Porque na verdade os vampiros da Stephen Meyer, eles não são vampiros bem góticos, eles são de outro gênero que antes não colocava vampiros, né? Que é o que nós chamamos de o maravilhoso, certo? Ou literatura fantástica maravilhosa, né? Alguns chamam, certo? Mas maravilhoso no sentido de quê? No sentido de justamente trazer personagens que não são obscuros, mas são personagens mais positivos, vamos dizer assim. Eles trazem uma aura mais positiva, passam uma mensagem mais positiva, fazem uma reflexão dentro da obra positiva, certo? Então, são gnomos, fadas que geralmente aparecem nessas obras, e a Stephanie Meyer de repente está com um vampiro lá. Então ela pegou sim um ser que é gótico, né, o ser vampiro, e ela colocou dentro de outro gênero, né? Foi até inteligente, né, se a gente pensar por esse lado, que é o maravilhoso, certo? Então, dois gêneros aí dialogando, na verdade, dois estilos, até duas estéticas de escrita, certo? Então é importante entender isso. Para entender melhor essa classificação, o que é literatura fantástica, o que é o real maravilhoso, o que é realismo mágico, o que, né, realmente é isso. Então eu trago essa obra aqui, Introdução à Literatura Fantástica, tá? Do Todorov, um pesquisador russo, e ele vai em vários capítulos, certo, pessoal? Mostrando o que é
definição de fantástico, primeiro capítulo, a definição de fantástico, capítulo 3, o estranho e maravilhoso, certo? Depois ele vai falar sobre os tipos de fantástico. Então é bastante recomendável essa obrazinha aqui básica, tá bom? Claro que ele é um formalista, né? Ou seja, como assim formalista? Ele faz parte da teoria do formalismo, que não é muito bem aceita hoje em dia, não é mais quase usada, porque ele classifica demais. Só que às vezes a gente, quando está no começo, precisa, por uma questão mais didática, mais de facilidade, separar as coisas. E aí depois a gente precisa entender que a gente está em tempos líquidos, que a gente tem uma hibridização de gêneros, de estilos, de estéticas, de escrita e de ficção de uma maneira geral, certo? Que aí faz com que essas várias estéticas, estilos e gêneros, eles se hibridizem, tá bom? Então, óbvio que eu dei o exemplo de Crepúsculo, mas existem vários, aliás, todas as obras que a gente pegar hoje vai mexer com mais de uma questão, tá bom? Pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, eu indico esse outro livro aqui que já traz uma outra repaginação sobre o que é literatura fantástica, certo? A Ameaça do Fantástico, Aproximações Teóricas, do escritor, do pesquisador, o cara já passou 20 anos pesquisando o que é literatura fantástica, David Rhodes, o espanhol David Rhodes, tá bom? Então ele é professor universitário, pesquisador do fantástico. Claro, existe alguns problemas aí, porque o David vai chamar de fantástico quase tudo e vai dizer que não tem mais literatura gótica, né? Algo que eu estou criticando, mas é normal, tá? O importante do livro é entender realmente o que é literatura fantástica e o que o fantástico ele causa realmente. Mas quando o Rose vai dizer que o fantástico serve para desestabilizar a nossa noção cristalizada do real, ele está falando aí no caso da literatura gótica, né, que é aquela literatura que realmente tem por finalidade incomodar por meio do que é obscuro, do que não é facilmente compreensível, do que escapa, foge à razão. Esses elementos que escapam, que fogem à razão, eles têm o objetivo de incomodar a nossa existência, para que a gente deixe de sermos cristalizados nos nossos padrões de vida e a gente possa passar a refletir mais sobre as nossas vidas. Quem faz isso, para mim, eu defendo, né? O professor Emílio, como eu já mostrei aqui, defende, o professor Júlio França, como eu já mostrei aqui, defende que quem faz isso é o gótico. Claro, hoje misturado, hibridizado com outros gêneros. Bom, pessoal, então a reflexão foi essa. Espero que vocês tenham compreendido, entendido. Qualquer coisa, deixa aí seu comentário, acrescenta aqui nesse vídeo, ou então me diz aí qual é o seu gênero de ficção favorito, me deixa aqui embaixo, porque algo sempre vai predominar ainda, né? A gente sabe que vai aparecer essa mescla, que eu estou chamando de hibridização, mas alguma coisa vai ficar mais acentuada. Então pode ser que seja o gótico, pode ser que seja ficção científica, mas sempre misturados, tá? Então deixa aí qual é o que você prefere, qual é o seu favorito. Qualquer coisa, diz aí também nos comentários o que é que você quer ver mais por aqui. E o vídeo de hoje é esse. Muito obrigado pela atenção e até os próximos vídeos.